Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Se inscreva e ative o sininho. Assim, quando tiver outras histórias, você vai ser avisado. Se quiser ajudar a manter o canal no ar, você também pode ser um colaborador no apoia-se/Conta um Conto. Temos a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Lá você pode fazer ajudas esporádicas. Se quiser também acompanhar os making-offs das gravações, além de dicas literárias, siga-nos no Instagram, @contaumconto_Favaro. Vamos para a história? Essa é boa, hein? Conta um Conto apresenta de Robert E. Howard, Conan e o Osso Macabro. Narração Marcelo Fávaro. Desconhecido do homem, ao oeste profundo, navios singraram desde o início do mundo. Atreva-se, pois, a ler o que escreveu Skelos, com mãos mortas remexendo antigos libelos, e siga os navios, naufrágios soprados pelo vento do mar. Siga os navios que jamais conseguem voltar. Capítulo 1. Sancha, originária de Cordava, bocejou preguiçosamente. Esticou seus braços flexíveis de forma luxuriante e ajeitou-se mais confortavelmente na seda franjada de arminho estendida no tombadilho, na proa do galeão, que a tripulação a observava com ardente interesse. Desde o convés até o castelo da proa, ela percebia de forma indiferente, assim como tinha consciência de que seu vestido de seda curto pouco escondia seus voluptuosos contornos daqueles olhos ávidos. E por essa razão, sorria de forma insolente e se preparava para dormitar um pouco mais antes que o sol, projetando o seu disco dourado sobre o oceano, ofuscasse seus olhos. Mas naquele instante, um som chegou aos seus ouvidos, diferente do rangido do madeirame, o retesar dos cordames e do bater das ondas. Ela sentou-se com o olhar fixo na amurada, pela qual, para sua surpresa, galgava uma figura gotejante. Seus olhos escuros se arregalaram, seus lábios vermelhos abriram-se num ó de surpresa. O intruso era um estranho para ela. Água escorria em cascatas de seus ombros largos e de seus braços musculosos. Suas únicas vestes, calções de seda vermelhos e brilhantes, estavam ensopadas, assim como o seu cinto de fivela de ouro e a espada embainhada que segurava. Quando ele surgiu na amurada, o sol nascente desenhou seu contorno como uma grande estátua de bronze. Passou seus dedos por suas melenas negras escorridas e seus olhos azuis se acenderam ao pousar na garota. "Quem é você?" ela exigiu. "E de onde você vem?" Ele fez um gesto que abrangeu um quarto de bússola em direção ao mar, mas seus olhos não abandonaram as formas flexíveis da moça. "Você é um deus marinho para sair assim das águas?" perguntou confusa pela franqueza daquele olhar, embora estivesse acostumada a ser admirada. Antes que ele pudesse responder, seus passos rápidos soaram no convés, e logo o mestre do galeão mirava o estranho, dedos agitados ao redor do cabo da espada. "Quem diabos é o senhor?" demandou em tom nada amistoso. "Eu sou Conan", respondeu o outro, imperturbável.
Sancha atentou os ouvidos novamente. Nunca tinha ouvido o idioma zíngaro falado com um sotaque como aquele. E como subiu a bordo do meu navio? Nadando. Nadando! Exclamou o mestre irado. Está brincando comigo, cão? Estamos muito longe de terra à vista. De onde você veio? Conan apontou com o braço bronzeado e musculoso na direção leste, cintilando no dourado ofuscante do sol que se erguia. Estou vindo das ilhas. Oh! O outro o encarou com um interesse crescente. Sobrancelhas negras cerravam-lhe sobre os olhos zangados, e um lábio fino ergueu-se de forma desagradável. Então você é um daqueles cães das baracas? Um sorriso fraco passou pelos lábios de Conan. E você sabe quem eu sou? Demandou seu interrogador. Se este navio é o Astro, você deve ser o Zaporavo. Sim! O fato de o estranho o conhecer mexeu com a dissimulada vaidade do capitão. Zaporavo era alto, tão alto como Conan, embora de compleição mais leve. Emoldurado pelo elmo de aço, seu rosto era moreno e sombrio, semelhante ao de uma ave de rapina, e por isso os homens o chamavam de o Falcão. Sua armadura e suas vestes eram ricas e ornamentadas, segundo a moda adotada pelos nobres zíngaros. Sua mão nunca se afastava do cabo da espada. Havia pouca simpatia no olhar que dedicava a Conan. Existia pouco apreço entre os renegados zíngaros e os foras da lei que infestavam as Ilhas Baracas, perto da costa sul da Zíngara. Esses homens eram basicamente marinheiros de Argos, com alguns marujos de outras nacionalidades. Saqueavam embarcações e pilhavam cidades na costa da Zingara, assim como faziam bucaneiros zíngaros. A diferença era que estes dignificavam sua profissão, autodenominando-se flibusteiros, embora fizessem o mesmo que os piratas báracos. Não eram os primeiros nem seriam os últimos a empregar eufemismos na definição de ladrão. Alguns destes pensamentos passaram pela cabeça de Zaporavo, enquanto brincava com o cabo da espada e franzia a testa para o seu hóspede não convidado. Conan não dava pistas sobre quais seriam seus pensamentos. Postava-se de braços cruzados, tão placidamente como se estivesse em seu próprio convés. Seus lábios sorriam e seus olhos eram imperturbáveis. — O que está fazendo aqui? Interpelou abruptamente o flibusteiro. Julguei ser necessário abandonar um encontro em Torgag antes que a lua subisse. Na noite passada, respondeu Conan. Parti num bote furado e baldeei água a noite toda. Logo ao amanhecer, avistei as pontas de suas velas e deixei a pobre banheira afundar, porque achei que conseguiria ser mais veloz nadando. Mas há tubarões nessas águas, vociferou Zaporavo, que ficou ligeiramente irritado com a sacudida daqueles ombros largos como resposta. Uma olhada pelo convés mostrou uma fileira de rostos curiosos olhando para cima. Uma palavra os faria saltar para o tombadilho, numa tempestade de espadas que superaria até mesmo um guerreiro como aquele que o estranho parecia ser. Mas por que eu deveria sobrecarregar meu navio com qualquer vagabundo sem nome que o mar espelhe? Rosnou Zaporavo, com um olhar e um tom de voz mais insultuosos do que as palavras. Um navio pode sempre usar mais um bom marinheiro, respondeu o outro sem ressentimento. Zaporavo fez uma carranca, ciente da verdade daquela afirmação. Ele hesitou e, ao fazer isso, perdeu seu navio, seu comando, sua garota e a sua vida. Mas é claro que não poderia ter visto o futuro, e para ele Conan era apenas mais um refúgio expelido, como ele mesmo definira, pelo mar. Não gostava do sujeito, mas ele não o havia provocado. Seus modos não eram insolentes,
embora fossem mais confiantes do que Zaporavo gostaria que fossem. Você vai trabalhar pelo seu sustento, rosnou o falcão. Vá para a popa e lembre-se, a única lei aqui é a minha vontade. O sorriso pareceu se alargar nos lábios finos de Conan. Sem hesitação, porém sem pressa, virou-se e desceu para o convés. Não olhou novamente para Sancha, que, durante aquela breve conversação, permanecera observando ansiosamente, olhos e ouvidos atentos. Quando chegou ao convés, a tripulação o rodeou, todos zíngaros seminus, suas vestes pomposas manchadas de piche, joias que brilhavam em brincos e nos cabos das adagas. Estavam ansiosos pelo tradicional esporte de iniciação do estranho. Aqui ele seria testado, e seu futuro status na tripulação seria decidido. Acima, no tombadilho, Zaporavo aparentemente havia esquecido a existência do estranho, mas Sancha o observava, tensa e interessada. Aquelas cenas já tinham se tornado familiares para ela, e sabia que aquela iniciação seria brutal e provavelmente sangrenta. Mas a sua familiaridade com aquelas questões era escassa se comparada com a de Conan. Ele sorriu levemente quando chegou ao convés e viu as ameaçadoras figuras rodeando-o de forma truculenta. Parou e olhou o círculo que formava, inescrutável, sua postura inabalada. Havia um certo código nessas coisas. Se Conan tivesse atacado o capitão, toda a tripulação teria pulado em sua garganta, mas agora eles lhe dariam uma chance justa contra quem fosse selecionado para aplicar a iniciação. O homem escolhido para aquela função avançou. Um bruto musculoso com uma faixa carmesim enrolada na cabeça como um turbante. Seu queixo fino era proeminente e o rosto coberto de cicatrizes era inacreditavelmente maldoso. Cada olhar, cada movimento arrogante era uma afronta. Sua forma de começar a iniciação foi tão primitiva, tosca e rude quanto ele próprio. Baracas, hein? Sorriu desdenhosamente. É lugar. É o lugar onde eles criam cães como homens. Nós da Irmandade cuspimos neles assim. O marujo cuspiu no rosto de Conan e tentou alcançar a espada. O movimento do báraco foi rápido demais para ser seguido pelo olhar. Como uma marreta, seu punho golpeou com um terrível impacto a mandíbula de seu provocador. O zíngaro voou pelo ar e caiu como um amontoado disforme perto da murada. Conan virou-se para os outros. Exceto por um brilho sonolento nos olhos, seu comportamento permanecia inalterado. Porém, a iniciação estava terminada tão repentinamente quanto havia começado. Os marujos ergueram seu companheiro. Sua mandíbula fraturada pendia inerte, e a cabeça estava inclinada de forma não natural. Por Mitra, o pescoço dele está quebrado, praguejou um lobo do mar de barbas negras. Vocês filibusteiros são uma raça de ossos fracos, riu o pirata. Vocês filibusteiros são uma raça de ossos fracos, riu o pirata. Nas baracas nós não ligamos muito para tapinhas como esse. Agora, algum de vocês vai querer brincar de golpes de espada? Hã? Hein? Não? Então está tudo bem. Somos amigos, certo? Não faltaram bocas para garantir que ele falava a verdade. Braços vigorosos atiraram o homem morto por cima da murada, e dezenas de tubarões cortaram as águas quando ele afundou. Conan riu e esticou seus poderosos braços como um grande gato que se espreguiça. E seu olhar dirigiu-se ao tombadilho acima. Sancha estava inclinada na murada, os lábios vermelhos abertos, olhos escuros brilhando com interesse. O sol atrás dela delineava sua figura esbelta através do vestido leve que a luz fazia transparente. Em seguida, surgiu diante dela a sombra carrancuda de Zaporavo
e uma mão pesada caiu de forma possessiva sobre seus elegantes ombros. Havia ameaça e significado no olhar que deitou sobre o homem do convés. Conan sorriu de volta, como se risse de uma piada que apenas ele conhecia. E Zaporavo cometeu o engano que muitos autocratas cometem. Sozinho na popa, em sua sombria grandiosidade, subestimou o homem de baixo. Ele tivera a oportunidade de matar Conan, mas a perdeu, absorvido em suas próprias ruminações taciturnas. Não era fácil para ele pensar que qualquer dos cães de baixo constituísse uma ameaça. Ocupava uma alta posição há tanto tempo, havia esmagado tantos inimigos sob seus pés, que inconscientemente se supunha acima das maquinações de rivais inferiores. Conan realmente não lhe fazia nenhuma provocação. Misturava-se com a tripulação, vivia e se divertia como eles. Mostrou-se um habilidoso marinheiro e, de longe, o homem mais forte que qualquer um já vira. Fazia o trabalho de 3 homens e era sempre o primeiro a se oferecer para quaisquer tarefas pesadas ou perigosas. Seus companheiros começaram a confiar nele. Conan não discutia com ninguém, e eles tinham o cuidado de não discutir com ele. Jogava com eles, apostava seus calções e a bainha da espada. Ganhava dinheiro e armas, e os devolvia dando risada. A tripulação instintivamente o via como um líder do castelo de proa. Ele não revelara nenhuma informação sobre o que causara sua fuga das baracas. Mas o fato de saberem que fora capaz de um feito sangrento bastante para ter sido exilado daquele bando selvagem aumentava o respeito por parte dos ferozes filibusteiros. Em relação a Zaporavo e aos companheiros, ele era sempre impecavelmente cortês, nunca insolente ou servil. Mesmo o mais obtuso marujo percebia o contraste entre o ríspido, sombrio e taciturno comandante e o pirata, cuja risada era tempestuosa e imediata, que bradava canções vulgares numa dezena de línguas, tomava cerveja como um beberrão e aparentemente não pensava no amanhã. Se Zaporavo soubesse que estava sendo comparado, mesmo que inconscientemente, com um simples marinheiro, teria ficado mudo de surpresa e indignação, mas estava envolvido com suas ponderações, que se tornavam mais negras e sombrias com o arrastar dos anos, sem contar seus vagos sonhos de grandeza e a garota cuja posse era um amargo prazer, como todos os seus demais prazeres. E Sancha olhava cada vez mais para o gigante de cabelos negros que sobressaía entre os companheiros, no trabalho e nos folguedos. Ele nunca falava com ela, mas não havia dúvida quanto à ternura de seu olhar. Ela não tinha dúvida sobre isso, e se perguntava se deveria ousar seguir adiante no perigoso jogo de encorajá-lo. Não era grande o tempo que separava dos palácios de Cordava, mas era como se um mundo de mudanças a separasse de sua vida antiga, antes de Zaporavo a arrancar gritando da caravela em chamas que seus lobos haviam saqueado. Ela, que fora a mimada e adulada filha do duque de Cordava, aprendera o que era ser um brinquedinho de um bucaneiro. Por ser suficientemente flexível para se vergar sem quebrar, vivia onde outras mulheres haviam morrido. Por ser jovem e vibrante de vida, encontrou prazer na existência. A vida era incerta como um sonho, com contrastes agudos que adquiriam formas de batalha, pilhagem, assassinato e fuga. As visões exacerbadas de Zaporavo a deixavam ainda mais incerta do que a média dos filibusteiros. Ninguém sabia o que ele planejava fazer. Agora haviam deixado todas as costas mapeadas para trás e mergulhavam cada vez mais fundo naquela imensidão encrespada, normalmente evitada pelos navegadores. Desde o início do tempo, navios haviam se aventurado naquelas águas apenas para desaparecer da vista dos homens para sempre.
Todas as terras conhecidas haviam ficado para trás, e, dia após dia, as ondas da imensidão azul se descortinavam no vazio à sua frente. Aqui não havia botins, nem cidades para saquear, nem navios para queimar. Os homens murmuravam, embora não deixassem seus murmúrios alcançar os ouvidos de seu mestre implacável. Este andava na popa dia e noite, com passos pesados em sua majestade taciturna, ou então estudava atentamente antigos mapas e cartas amareladas, lendo em tomos que pareciam pergaminhos amassados, comidos por vermes. Às vezes falava com Sancha de uma forma estranha, ela achava, sobre continentes perdidos e ilhas fabulosas que permaneciam desconhecidas em meio à espuma azul de golfos sem nome, onde dragões chifrudos guardavam tesouros reunidos há muito tempo por reis pré-humanos. Sancha ouvia sem compreender, abraçando os joelhos esguios, seus pensamentos vagando longe das palavras de seu austero companheiro, voltados para um gigante de bronze bem distribuído, cuja risada era tempestuosa e elemental quanto o vento do mar. E assim, depois de muitas e exaustivas semanas, eles avistaram terra a oeste, ancoraram ao amanhecer numa baía rasa e viram uma praia que parecia uma faixa branca bordejando uma extensão de delicadas encostas gramadas cobertas por árvores verdejantes. O vento trazia aromas da vegetação fresca e temperos, e Sancha bateu palmas de alegria diante da perspectiva de se aventurar na praia. Porém, sua ansiedade transformou-se em enfado quando Zaporavo ordenou que permanecesse a bordo até que a mandasse chamar. Ele nunca dava nenhuma explicação sobre suas ordens. Por isso, ela nunca sabia as suas razões, a não ser as do demônio à espreita dentro dele, que frequentemente o fazia machucá-la sem razão. Então ela deitou-se preguiçosamente na popa e ficou observando os homens remarem em direção à costa, cortando as águas calmas que cintilavam como jade, um jade líquido sob o sol da manhã. Viu quando se reuniram na praia, desconfiados, de armas preparadas, enquanto vários se espalhavam em meio às árvores que cercavam a praia, e percebeu que, entre eles, se encontrava Conan. Não havia como confundir aquela figura alta e morena, de passos flexíveis. Os homens diziam que ele não era absolutamente civilizado, e sim um cimério, um daqueles bárbaros tribais que viviam nas colinas, as colinas cinzentas do norte, diante cujos ataques espalhavam terror nos vizinhos do sul. Pelo menos ela sabia que havia alguma coisa nele, alguma supervitalidade ou barbarismo que o destacava de seus parceiros bravios. Vozes ecoaram ao longo da praia, até que o silêncio tranquilizou os bucaneiros. A aglomeração se dissipou e os homens se espalharam pela areia em busca de frutas. Sancha os viu subindo nas árvores para a colheita, o que a fez ficar com água na linda boca. Bateu o pequeno pé e praguejou com a eficiência adquirida pela convivência com seus companheiros blasfemos. Os homens na praia realmente haviam encontrado frutas e se refestelavam com elas, considerando especialmente saborosa uma variedade desconhecida de uma casca dourada. Zaporavo, porém, não buscava nem comia frutas. Quando seus batedores não encontraram nada que indicasse homens ou feras na vizinhança, quedou-se olhando para o interior, para as grandes extensões de encostas gramadas, mesclando-se umas às outras. E depois, com uma breve palavra, ajustou o cinto da espada e caminhou para debaixo das árvores. Seu imediato contestou o fato dele ir sozinho e foi recomendado por um selvagem soco na boca. Zaporavo tinha suas razões para querer ir só. Queria saber se aquela era realmente a ilha mencionada no misterioso livro de Skelos, em que inúmeros sábios asseguravam que estranhos monstros guardavam criptas cheias de ouro gravado com hieróglifos. Por suas próprias razões obscuras, não desejava partilhar seu conhecimento, quiçá verdadeiro, com ninguém, muito menos com a sua tripulação. Observando-o a popa atentamente,
Sancha viu que, quando ele desapareceu na floresta frondosa, pouco tempo depois, avistou Conan, o báraco, virar-se e olhar brevemente para os homens espalhados para cima e para baixo na praia. Em seguida, o pirata partiu rapidamente na direção de Zaporavo e também desapareceu nas árvores. A curiosidade de Sancha foi aguçada. Esperou que os dois reaparecessem, mas isso não aconteceu. Os marujos se movimentaram sem objetivo para cima e para baixo na areia, e alguns haviam se aventurado pelo interior. Muitos se deitaram à sombra para dormir. E o tempo passou. E Sancha agitava-se de inquietação. O sol começava a ficar mais quente, apesar da cobertura do convés da popa. O local estava quente, silencioso e monótono. A poucos metros de distância, separado por uma extensão de água rasa e azul, o mistério frio e sombreado daquela praia arborizada e daquele bosque frondoso a convidava. Além disso, o mistério em relação a Zaporavo e Conan era estimulante. Ela conhecia bem a punição que receberia se desobedecesse ao seu impiedoso senhor, e por isso continuou onde estava por algum tempo, contorcendo-se indecisa. Finalmente decidiu que a ousadia valeria o risco de sofrer um dos açoitamentos de Zaporavo, e sem maiores dificuldades chutou para longe as sandálias de couro macio, despiu o vestido, ergueu-se no convés, nua como Eva. Descendo pelas correntes da murada, deslizou para a água e nadou até a praia. Ficou em pé por alguns momentos, estremecendo quando a areia fez cócegas em seus pés pequenos. Enquanto procurava a tripulação, avistou alguns apenas, a uma certa distância, abaixo e acima da praia. Muitos estavam dormindo profundamente sob as árvores, com pedaços de frutas douradas ainda agarrados nas mãos. Perguntou-se por que estariam dormindo tão profundamente logo de manhã. Ninguém chamou por ela quando atravessou a faixa de areia branca e entrou na sombra do bosque. Percebeu que as árvores cresciam em agrupamentos irregulares, e entre os aglomerados estendiam-se encostas cobertas por grama. À medida que prosseguia para o interior, na direção tomada por Zaporavo, sentiu-se fascinada pela delicada paisagem verde que se descortinava à sua frente. Uma sucessão de encostas suaves, atapetadas de relva e pontuadas por árvores frutíferas. Entre as encostas havia declives leves, igualmente gramados. O cenário parecia se mesclar em si mesmo ou uma cena na outra. A visão era singular, ao mesmo tempo ampla e restrita. Acima de tudo pairava um silêncio onírico, como um encantamento, e então chegou subitamente ao topo de uma encosta cercada por árvores altas. A sensação de conto de fadas desapareceu abruptamente, com a visão de algo que jazia sobre a grama avermelhada e pisoteada. Sancha gritou e retraiu-se involuntariamente, mas avançou devagar, olhos arregalados, tremendo dos pés à cabeça. Era Zaporavo que estava ali, deitado na relva, os olhos mortos voltados para cima, um ferimento aberto no peito. Sua espada estava caída perto de sua mão imóvel. O falcão havia feito seu último voo. Não se pode dizer que Sancha olhou o cadáver do seu senhor sem emoção. Ela não tinha motivos para amá-lo, mas ao menos sentia o que qualquer garota sentiria ao ver o corpo do homem que a possuíra pela primeira vez. Não chorou, ou sentiu qualquer necessidade de chorar, mas foi acometida por um forte tremor. Seu sangue pareceu congelar por um instante, e ela teve que resistir a uma onda de histeria. Olhou ao redor à procura do homem que esperava ver. Não viu nada além do círculo de árvores gigantescas, altas e frondosas, e as encostas azuis além delas. Será que o matador do flibusteiro se arrastara para longe, mortalmente ferido? Nenhuma trilha sangrenta se afastava do corpo. Intrigada, observou as árvores próximas e ficou paralisada ao escutar um farfalhar que não parecia ter sido causado pelo vento nas folhas de cor de esmeralda. Caminhou em direção às árvores, perscrutando as profundezas frondosas. Conan?
Conan, seu chamado era inquisidor. Sua voz soou fraca e de forma estranha na vastidão daquele silêncio, que se tornara subitamente tenso. Seus joelhos começaram a tremer quando um pânico inominável a envolveu. Conan! Gritou desesperada. Sou eu! Sancha! Onde está você? Por favor, Conan! A voz dela vacilou até desaparecer. Uma sensação de horror inacreditável dilatou seus olhos castanhos. Seus lábios vermelhos se abriram num grito inarticulado. Seus braços e pernas ficaram paralisados. Embora sentisse uma desesperada necessidade de fugir, não conseguia se mover. Só conseguiu gritar sem palavras. Capítulo 2. Quando viu Zaporavo embrenhar-se sozinho na floresta, Conan sentiu que havia chegado a oportunidade que esperava. Ele não comera nenhuma fruta, nem participara das brincadeiras brutas de seus camaradas. Todas as suas faculdades estavam concentradas em observar o chefe bucaneiro. Acostumados aos humores de Zaporavo, seus homens não ficaram particularmente surpresos com o fato de seu capitão preferir explorar sozinho uma ilha desconhecida e provavelmente hostil, e por isso voltaram às suas próprias diversões e não perceberam quando Conan deslizou como uma pantera caçadora atrás do capitão. Conan não subestimava o seu controle sobre a tripulação, mas até então nenhuma batalha ou pilhagem lhe concedera o direito de desafiar o capitão para um duelo até a morte. Naqueles mares vazios, não tivera a oportunidade de ser posto à prova, de acordo com a lei dos filibusteiros. Mas ele sabia que, se matasse Zaporavo sem o consentimento deles, a tripulação provavelmente não se comprometeria com a liderança de um homem morto. Naquela matilha de lobos, apenas os vivos contavam. E assim, espada em punho e coração determinado, seguiu Zaporavo até chegar ao cume de uma encosta rodeado por árvores altas. Por entre os troncos, avistava-se uma paisagem de montes verdes se mesclando na distância azul. Sentindo estar perseguido, Zaporavo virou-se no meio da clareira, mão no cabo da espada. O bucaneiro xingou. Seu cão, por que me seguiu? Você é louco ainda por perguntar? Conan riu, avançando rapidamente em direção ao seu antigo chefe. Seus lábios sorriam, e em seus olhos azuis dançava um brilho selvagem. Zaporavo desembainhou a espada com uma praga. Aço chocou-se contra aço. Quando o báraco avançou destemido em campo aberto, a lâmina cantando um círculo de chama azul acima da cabeça. Zaporavo era veterano de 1000 lutas nos mares e na terra. Não havia homem no mundo mais profunda e meticulosamente versado na arte da espada. Mas nunca estivera diante de uma lâmina manuseada por músculos criados nas terras selvagens além das fronteiras. Contra sua habilidade de luta, opunha-se uma velocidade e uma força impossíveis de serem enfrentadas por um homem civilizado. A forma de Conan lutar era heterodoxa, porém tão instintiva e natural quanto a de um lobo da floresta. As complexidades da esgrima eram tão inúteis contra sua fúria primitiva quanto a habilidade de um boxeador humano contra as investidas de uma pantera. Lutando como jamais lutara antes, empregando cada gota de força que lhe restava para evitar a lâmina que se movia como um raio diante de sua cabeça. Em meio ao desespero, Zaporavo levou uma pancada perto do punho, que fez adormecer todo o braço com um impacto terrível. A esta pancada seguiu-se instantaneamente uma estocada aplicada com tanta força que a ponta afiada atravessou a armadura e a costela como papel, até cravar-se no fundo do coração. Os lábios de Zaporavo se contorceram numa curta agonia, embora não tenham emitido nenhum som diante do fim implacável.
Ele estava morto antes que seu corpo relaxasse sobre a grama, onde as gotas de sangue brilhavam como rubis espalhados sob o sol. Conan sacudiu as gotas vermelhas da espada, sorrindo com um prazer despojado. Espreguiçou-se como um gato, mas subitamente ficou imóvel. A expressão de satisfação do seu rosto foi substituída por um olhar de espanto. Parou como uma estátua, a espada acomodando-se em suas mãos. Ao desviar o olhar de seu inimigo vencido, seus olhos distraidamente descansaram nas árvores ao redor e no panorama além delas. Nesse instante, avistou uma coisa fantástica, algo incrível e inexplicável. Sobre o cume suave e arredondado de uma encosta distante, erguia-se uma figura alta, negra e nua, carregando no ombro uma figura branca, também nua. A aparição sumiu tão repentinamente quanto havia surgido e deixou o observador ofegante de surpresa. O pirata olhou ao redor, examinou indeciso o caminho de onde viera e praguejou. Estava confuso, um tanto inquieto, se é que o termo pode ser aplicado a alguém com aqueles nervos de aço. Em meio a um ambiente realista, mas exótico, havia se introduzido uma fantástica imagem errante, como que saída de um pesadelo. Conan não duvidava de sua visão, nem de sua sanidade. Ele sabia que havia visto algo estranho e incomum. A imagem de uma figura negra qualquer, correndo pela paisagem carregando um cativo branco, já seria suficientemente bizarra. Mas aquela figura negra era ainda mais alta. Era extremamente alta. Balançando a cabeça em dúvida, Conan começou a andar na direção em que havia visto a coisa. Não refletiu sobre a sabedoria de sua atitude. Com a curiosidade tão atiçada, não teve escolha a não ser seguir seus impulsos. Percorreu as encostas que se sucediam, cada uma com uma relva homogênea e seus aglomerados de árvores. O caminho sempre fazia Conan ganhar altitude, embora tenha subido e descido leves declives com uma regularidade monótona. A sequência de cumes arredondados, os declives suaves, era surpreendente. Parecia infinito. Mas finalmente avançou até o que parecia ser o ponto mais alto da ilha. Parou ao avistar paredes brilhantes e torres verdes que, antes de chegar até lá, fundiam-se tão perfeitamente com a paisagem que pareciam invisíveis, mesmo para uma visão aguçada. O bárbaro hesitou, conferiu a espada e seguiu em frente, mordido pelo verme da curiosidade. Não viu ninguém ao se aproximar de uma arcada alta, aberta numa parede curva. Não havia porta. Olhou cuidadosamente através e viu o que parecia ser um grande pátio aberto, atapetado de grama e cercado por uma parede circular, feita de uma substância verde, semi-transparente. Vários arcos se abriam a partir dali. Avançando corajosamente, de pés descalços, espada em punho, escolheu uma das arcadas aleatoriamente e passou para o outro pátio semelhante. Por cima de uma parede interna, avistou pináculos de estranhas estruturas em forma de torres. Uma dessas torres fora construída ao contrário, isto é, projetada para dentro do pátio em que se encontrava. Uma larga escadaria conduzia para cima, ao longo da parede. Ele subiu, se perguntando se aquilo tudo era real ou estava no meio de um sonho de lótus negro. No alto da escada encontrou um peitoril murado, ou um balcão. Ele não sabia bem o que era. Agora podia enxergar melhor as torres, mas elas não faziam sentido. Pouco à vontade. Percebeu que nenhum ser humano normal poderia tê-las construído. Havia simetria e um sistema de arquitetura, mas era uma simetria louca e um sistema alheio à sanidade humana. Quanto ao plano da cidade como um todo, ou o castelo, ou o que quer que aquilo fosse, conseguia apenas ver o suficiente para ter uma impressão de estar diante de um grande número de pátios, a maioria circulares, cada um cercado por uma própria parede e ligados uns aos outros por arcadas abertas,
todas aparentemente agrupadas ao redor de um aglomerado de torres fantásticas ao centro. Ao virar-se na direção oposta àquelas torres, teve uma visão tão chocante que se agachou repentinamente atrás do parapeito do balcão, espiando com surpresa. O balcão, ou beiral, era mais alto do que a parede oposta, e Conan estava olhando por cima daquela parede para o outro pátio gramado. A curva interna da parede daquele pátio diferia das outras que havia visto. Em vez de ser lisa, parecia marcada por longas linhas ou prateleiras cheias de pequenos objetos, cuja natureza não conseguiu determinar. Mas deu pouca importância àquilo naquele momento, porque sua atenção fora atraída para o grupo agachado em volta de uma piscina verde escura, bem no meio do pátio. As criaturas eram negras e estavam nuas, feitas à imagem do homem, mas a menor delas, se ficasse de pé, veria a cabeça do pirata à altura de seus ombros. Eram mais altas do que maciças, mas muito bem formadas, sem sinais de deformidade ou anomalia além de sua estatura normal. Mesmo àquela distância, Conan sentia a maldade essencial em suas feições. E no meio deles, nu e encolhido, encontrava-se um jovem que Conan reconheceu como o marinheiro mais jovem a bordo do Rastrel. Então era ele o prisioneiro que o pirata vira ser carregado pela encosta coberta de grama. Conan não havia ouvido sons de luta, nem vira manchas de sangue ou ferimentos nos braços e pernas esguios e cor de ébano dos gigantes. Evidentemente o rapaz havia se afastado de seus companheiros, em direção ao interior da ilha, e fora apanhado por um homem desses gigantes, à espreita em algum arbusto. Conan definiu mentalmente as criaturas como homens gigantes, por falta de um termo melhor. Porém, instintivamente sabia que aqueles grandes seres cor de ébano talvez não fossem homens, ao menos como ele entendia o termo. Nenhum som chegava até ele. Os gigantes anuíam e gesticulavam uns para os outros, mas não pareciam estar falando, pelo menos não vocalmente. Um deles, agachado diante do garoto encolhido, segurava na mão algo parecido com uma flauta. Ele levou o objeto aos lábios e aparentemente soprou, mas Conan não ouviu nenhum som. E por sua vez, o jovem zíngaro ouviu ou sentiu algo e encolheu-se. Estremeceu e retraiu-se como em agonia. Tornou-se evidente uma regularidade na contorção de seus membros, que rapidamente passou a ser rítmica. A contorção transformou-se num violento espasmo, e o espasmo ganhou movimentos regulares. O jovem começou a dançar, da mesma forma que as serpentes dançam compulsoriamente ao som da flauta de um faquir. Não havia nada de prazer ou alegria naquela dança. Na realidade, havia um abandono terrível de se ver, que não era nada alegre. Era como se a canção inaudível da flauta agarrasse a alma dentro do rapaz, com aqueles dedos obscenos, e com uma tortura brutal arrancasse dela a expressão involuntária de todas as suas paixões secretas. Parecia uma convulsão obscena, um espasmo de lascívia, uma exaltação de apetites secretos formados pela compulsão, o desejo sem prazer, a dor terrível acompanhada de luxúria. Era como ver uma alma desnudada, expondo todos os seus segredos sombrios e indizíveis. Conan observava, imobilizado pela repulsa e trêmulo de náusea. Embora fosse puro e primitivo como um lobo da floresta, não ignorava os segredos perversos das civilizações. Já havia vagado pelas cidades de Zamora e conhecido mulheres de Shadzar e perversa, mas sentia ali uma abjeção cósmica que transcendia a mera degenerescência humana, um ramo perverso da árvore da vida, desenvolvido ao longo de caminhos além da humana compreensão. Não ficava chocado com as contorções agonizantes e a postura do pobre rapaz, e sim com a obscenidade cósmica daqueles seres que podiam lançar luz nos segredos abismais que dormem na escuridão inescrutável da alma humana e encontrar prazer na descarada expressão de coisas que ninguém deveria lembrar,
nem em pesadelos intermináveis. Subitamente, o torturador gigante largou a flauta e se levantou, tornando-se ainda mais gigante diante da contorcida figura humana. Agarrando brutalmente o garoto pelo pescoço e pelo quadril, ele o ergueu e atirou de cabeça dentro da piscina verde. Conan viu o brilho claro do corpo nu em meio às águas esverdeadas, enquanto o gigante mantinha seu cativo bem abaixo da superfície. Então houve um movimento inquieto dos outros gigantes, e Conan rapidamente escondeu-se atrás da parede do balcão, sem atrever levantar a cabeça para não ser visto. E depois de um certo tempo, foi vencido pela curiosidade e cautelosamente voltou a espiar. Os gigantes estavam atravessando uma arcada em direção a outro pátio. Um deles colocava algo sobre um beiral da parede adiante, e Conan reparou que era o mesmo que torturava o rapaz. Era o mais alto que os outros, e usava uma faixa cravejada de joias na cabeça. O garoto zíngaro não havia sinal. O gigante seguiu seus companheiros, e em seguida Conan os viu emergirem da arcada pela qual tivera acesso ao castelo do horror. Enfileiraram-se pelas encostas verdes e caminharam na direção de onde viera. Não portavam armas, mas Conan sentiu que planejavam novas agressões contra os filibusteiros. Porém, antes de ir alertar os inadvertidos bucaneiros, queria investigar o destino do rapaz. Nenhum som perturbava a quietude ao redor. O pirata acreditava que, as torres e os pátios estavam desertos, exceto por sua presença. Desceu rapidamente a escada, atravessou o pátio e passou por uma arcada, chegando ao local onde os gigantes haviam acabado de deixar. Agora conseguia observar a natureza da parede estriada. Era recoberta de saliências estreitas, aparentemente chanfradas na pedra sólida. Distribuídas ao longo daquelas saliências ou prateleiras havia milhares de figuras minúsculas, a maioria delas de cor acinzentada. Não muito maiores do que a mão de um homem, as figuras representavam homens. Eram tão bem feitas que Conan reconheceu diversas características raciais nas diferentes imagens. Feições típicas dos zíngaros, dos argosianos, ofirianos, os corsários cuxitas. Estas eram as últimas de cor negra, assim como seus correspondentes reais. Conan sentiu uma vaga inquietação enquanto observava aquelas figuras mudas e cegas. Havia nelas uma imitação de realidade que era um tanto perturbadora. Apalpou-as cuidadosamente e não conseguiu entender de que material eram feitas. A sensação era de osso petrificado, mas não podia imaginar que aquela substância petrificada fosse tão abundante naquele local para ser usada de forma tão perdulária. Percebeu que todas as imagens nas prateleiras mais altas representavam tipos que lhe pareciam familiares. As prateleiras eram baixas, as mais baixas eram ocupadas por figuras de feições mais estranhas, que ou expressavam meramente a imaginação do artista, ou representavam tipos raciais há muito desaparecidos e esquecidos. Meneando a cabeça com impaciência, Conan virou-se para a piscina. O pátio circular não oferecia local para se esconder. Como o corpo do rapaz não estava à vista em parte nenhuma, deveria estar depositado no fundo da piscina. Ao aproximar-se do plácido círculo verde, olhou para a superfície cintilante. Era, como olhar através de um vidro verde, grosso, imaculado, mas estranhamente ilusório, de dimensões médias. A piscina era redonda como um poço, bordejada por um anel de jade verde. Olhando para baixo, podia ver o fundo arredondado, mas a que distância da superfície ele não saberia dizer. A piscina parecia incrivelmente profunda. Conan teve consciência de uma estonteante sensação de vertigem ao olhar para baixo, como se estivesse diante de um abismo. Ficou intrigado com sua capacidade de enxergar o fundo, que seus olhos discerniam como algo impossivelmente remoto, ilusório, sombrio, mas visível. Em alguns momentos chegou a ter visto
Pensou ter visto uma luminosidade demasiada no fundo daquelas águas, mas não soube dizer ao certo. Tinha certeza de que a piscina não tinha nada, somente água brilhante. Então onde, em nome de Kron, estava o rapaz que vira ser brutalmente afogado naquela piscina? Erguendo-se, Conan passou a mão na espada e olhou ao redor do pátio mais uma vez. Seu olhar concentrou-se num ponto de uma das prateleiras superiores. Ele vira o negro alto colocar alguma coisa ali. O suor frio subitamente banhou a pele morena do bárbaro. Hesitante, um pirata aproximou-se da parede brilhante, como que atraído por um imã. Aturdido por uma suspeita monstruosa demais para ser expressa, observou a figura, a última, naquela saliência. Uma horrível familiaridade se tornou evidente. Petrificadas, imóveis, reduzidas porém inequívocas, as feições do garoto zíngaro o olhavam sem vê-lo. Conan recuou, estremecido nos alicerces de sua alma. Sua espada encaixou-se em sua mão paralisada enquanto ele observava, boquiaberto, atordoado por uma percepção abismal e horrível demais para ser absorvida pela mente. Porém, o rosto era inconfundível. O segredo das imagens anãs fora revelado. No entanto, atrás daquele segredo havia outro, ainda mais sombrio e enigmático, a respeito de suas origens. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Quanto tempo permaneceu imerso naqueles pensamentos vertiginosos, Conan nunca saberia. Um som desviou seu olhar daquela cena. Uma voz feminina soava cada vez mais alto, como se estivesse sendo trazida para perto. Quando reconheceu aquela voz, sua paralisia desapareceu instantaneamente. Um rápido salto o levou para cima das prateleiras estreitas, onde se agarrou, chutando de lado algumas imagens para obter lugar para os pés. Mais um salto e uma escalada, já estava agarrado ao beiral da parede, espiando por cima. Era uma muralha externa, e ele estava olhando para a pradaria verde que rodeava o castelo. Do outro lado da planície gramada, um gigante negro vinha caminhando, trazendo uma cativa sobre seus braços. Ela se contorcia como uma criança rebelde sendo levada por um homem adulto. Era Sancha. Seus cabelos negros caídos em ondas desgrenhadas, a pele cor de oliva contrastando radicalmente com o tom de ébano lustroso de seu captor, que não dava atenção aos gritos e contorções enquanto caminhava em direção à arcada externa. Desaparecendo atrás da muralha, Conan desceu rapidamente pela parede e pousou na arcada que se abria para o pátio adiante. Agachado, viu o gigante entrar no pátio da piscina carregando sua agitada cativa, e agora conseguia divisar os detalhes da criatura. De perto, a magnífica simetria do corpo e dos membros era ainda mais impressionante. Sob a pele cor de ébano, músculos arredondados ondulavam. Conan não duvidava que o monstro fosse capaz de despedaçar um homem normal. As unhas das mãos forneciam outras armas, crescidas como garras de uma fera selvagem. O rosto era uma máscara de ébano esculpida. Os olhos eram fulvos, de um dourado brilhante que brilhava e cintilava. Mas o rosto era inumano. Cada traço, cada feição era a estampa da maldade. Uma maldade que transcendia a mera maldade humana. Aquele ser não era humano, não poderia ser. Era um desenvolvimento da vida originário dos ossos de uma criação blasfema, uma perversão do desenvolvimento evolucionário. O gigante jogou Sancha na relva, onde ela se arrastou, gritando de dor e de terror. Depois lançou um olhar incerto, e seus olhos fulvos se estreitaram quando divisaram imagens derrubadas e tombadas na parede. Em seguida se inclinou, agarrou sua cativa pelo pescoço e pela virilha, e caminhou com determinação em direção à piscina verde. Conan deslizou de sua arcada e correu como um vento mortal pela relva. O gigante virou-se,
Seus olhos flamejaram ao ver o Vingador bronzeado correndo em sua direção. A surpresa daquele instante relaxou seu aperto cruel. Sancha escapou de suas mãos e caiu na grama. Suas garras estenderam-se para pegá-lo, mas Conan mergulhou para longe de seu alcance e direcionou sua espada para a virilha do gigante. A entidade caiu como uma árvore abatida, esguichando sangue. E no instante seguinte, Conan foi agarrado pelo abraço frenético de Sancha, que se ergueu e enlaçou seus braços ao redor dele num frenesi histérico de terror e alívio. Ele praguejou ao se desvencilhar, mas seu inimigo já estava morto. Os olhos fulvos estavam vidrados. Os longos membros cor de ébano tinham parado de se contorcer. Oh, Conan! Soluçava Sancha, agarrando-se a ele com tenacidade. O que vai ser de nós? O que são esses monstros? Certamente aqui é o inferno. E esse era o diabo. Então o inferno precisa de outro diabo, disse o Báraco com um esgar feroz. Mas como ele conseguiu pegar você? Eles tomaram o navio? Eu não sei. Ela tentou enxugar as lágrimas com suas vestes e então se lembrou que não estava vestida. Eu vim para a praia. Eu vi você ir atrás do Zaporavo e segui os dois. Eu encontrei o Zaporavo. Foi você, não foi? Foi... E quem mais? Resmungou o bárbaro. E depois? Eu vi um movimento nas árvores. Ela estremeceu. Pensei que fosse você. Chamei e depois disso eu vi. Eu vi a coisa gigante agachada como um monstro entre os galhos, me olhando de soslaio. Foi como um pesadelo. Eu não conseguia correr, só conseguia gritar. E então ele desceu da árvore e me agarrou. Ela escondeu o rosto entre as mãos e começou a tremer novamente ante a memória daquele horror. Bem, nós precisamos sair daqui, grunhiu ele pegando-a pela cintura. Vamos, precisamos avisar a tripulação. A maioria estava dormindo na praia quando entrei na floresta. Ela falou. Dormindo? Exclamou ele de forma profana. Pelos 7 demônios do fogo do inferno e da maldição! Escute, ela se imobilizou, uma imagem clara e trêmula de medo. Estou ouvindo, interrompeu ele. Um gemido? Espere, subiu pelas saliências mais uma vez e, olhando por cima da muralha, praguejou com uma fúria concentrada que chegou a fazer Sancha perder a respiração. Os homens gigantes estavam voltando, mas não vinham sozinhos nem de mãos vazias. Cada um deles trazia uma figura humana desfalecida. Alguns traziam 2. Seus cativos eram filibusteiros, pendurados inertes nos braços dos seus captores. Não fosse um ocasional movimento vago de contração, Conan teria acreditado que estavam mortos. Estavam desarmados, mas não despidos. Um dos enormes gigantes trazia as espadas embainhadas, numa grande braçada de aço cortante. De tempos em tempos, um dos marujos esboçava um grito vago, como um bêbado falando durante o sono embriagado. Como um lobo acuado, Conan olhou para eles. 3 arcadas conduziam até o pátio da piscina. Os gigantes haviam saído do pátio pela arcada leste e presumivelmente deveriam voltar por ela. Ele entrara pela arcada sul e se escondera na arcada oeste, mas não tivera tempo de notar o que havia além dela. Apesar da sua ignorância quanto à planta do castelo, foi forçado a tomar uma decisão prontamente. Descendo pela muralha, restaurou a posição das imagens com uma pressa frenética, arrastou o cadáver de sua vítima até a piscina e atirou-o lá dentro. Ele afundou instantaneamente e, nesse momento, Conan viu distintamente uma chocante contração, um encolhimento, um enrijecimento. Afastou-se rápido, estremecendo com aquilo tudo, e depois pegou o braço da sua companheira e conduziu-a velozmente em direção à arcada, enquanto ela implorava para ser informada sobre o que estava acontecendo. Eles pegaram a tripulação, respondeu rispidamente. Eu não tenho plano nenhum.
Mas vamos nos esconder em algum lugar e observar. Se não olharem para dentro da piscina, talvez eles não suspeitem de nossa presença. Mas eles vão ver o sangue na grama. Talvez achem que um dos seus próprios demônios o tenha derramado, respondeu o pirata. De qualquer forma, temos que correr o risco. Os dois estavam no pátio de onde Conan havia presenciado a tortura do rapaz e logo a conduziu para uma escadaria que subia até a parte sul, forçando Sancha a se agachar atrás da balaustrada do balcão. Não era um esconderijo muito eficaz, mas era o melhor que havia ali. Os dois mal haviam se abrigado quando os gigantes invadiram o pátio. Um retumbante som ao pé da escada fez Conan ficar imóvel, agarrando a espada. Mas os gigantes passaram através de uma arcada no sudoeste, produzindo uma série de baques e gemidos. Eles, os enormes seres, estavam depositando suas vítimas na relva. Um risinho histérico subiu aos lábios de Sancha, mas Conan rapidamente colocou a mão sobre sua boca, abafando o som antes que pudesse traí-los. Depois de certo tempo, ouviram o som de muitos passos na relva abaixo, e depois reinou o silêncio. Conan espiou por cima da muralha. O pátio estava vazio. Os gigantes se reuniram novamente perto da piscina, no pátio adjacente, agachados ao chão. Aparentemente não haviam notado as grandes manchas de sangue sobre a relva e no anelo de jade em torno da piscina. Evidentemente, manchas de sangue eram uma coisa comum para eles. Nem olharam para dentro da piscina. Estavam absortos em algum inexplicável conclave próprio. O gigante mais alto tocava novamente sua flauta dourada, e seus companheiros ouviam como estátuas de ébano. Tomando a mão de Sancha, Conan deslizou escada abaixo, inclinando-se para sua cabeça não ser vista acima da muralha. A garota encolhida seguia a contragosto, observando temerosa a arcada que levava ao pátio da piscina, apesar de que, naquele ângulo, nem a piscina nem o bando sinistro eram visíveis. No pé da escadaria estavam as espadas dos íngaros. Aquele ruído que tinha ouvido eram as armas capturadas sendo jogadas ao chão. Conan arrastou Sancha em direção à arcada sudoeste, e os dois silenciosamente atravessaram o gramado e entraram no pátio adiante. Os filibusteiros jaziam em amontoados descuidados, bigodes espetados, brincos reluzindo. Aqui e ali um deles se movia ou gemia de inquietação. Conan abaixou-se até eles, e Sancha ajoelhou-se às suas costas, inclinando-se para frente com as mãos apoiadas nos joelhos. Que cheiro doce e enjoado é esse? Perguntou nervosa. Está no hálito de todos eles. É daquela maldita fruta que estavam comendo, respondeu Conan lentamente. Eu me lembro do cheiro dela. Deve ser como o lótus negro, que faz os homens dormirem. Por Kron, estão começando a acordar, mas estão desarmados. Imagino que aqueles demônios gigantes não vão esperar muito tempo antes de começar a fazer aquela magia neles. Que chance vão ter, desarmados e tontos de sonolência? Refletiu por um instante, estampando uma careta no rosto causada pela intensidade de seus pensamentos. Depois, segurou o ombro cor de oliva de Sancha com uma intensidade que a fez estremecer. Escute, eu vou atrair aqueles porcos gigantes para outra parte do castelo e mantê-los ocupados por algum tempo. Enquanto isso, você acorda esses tolos e traz as espadas para eles. É uma chance de luta. Você consegue? Eu não sei. Ela gaguejou, estremecendo de medo, mal sabendo o que estava dizendo. Com uma praga, Conan agarrou as grossas tranças junto da cabeça da moça e sacudiu-a até as paredes dançarem diante da estonteante visão. Você tem que conseguir. É a nossa última chance. A única. Eu vou fazer o possível, ela ofegou. E com um grunhido de recomendação e um tapa encorajador nas costas que a quase derrubou, Conan se afastou. Poucos instantes depois, estava agachado na arcada que se abria para o pátio da piscina,
olhos fixos nos seus inimigos. Eles ainda estavam perto do lugar, mas começavam a mostrar indícios de uma impaciência mal intencionada. Conan ouvia os gemidos aumentando no pátio, onde os bucaneiros estavam despertando, que começavam a se transformar em xingamentos incoerentes. Flexionando os músculos, assumiu uma posição felina, respirando pesadamente pela boca. O gigante adornado com joias levantou-se, tirando uma flauta dos lábios, e nesse instante Conan saltou, como um tigre entre os seres surpresos. E como um tigre salta e ataca sua presa, Conan saltou e atacou. Sua espada desfechou golpes antes que qualquer um pudesse erguer a mão para se defender. Em seguida, afastou-se e correu pelo gramado. E atrás dele espalhavam-se 3 figuras gigantes no chão, de crânios partidos. E embora a inesperável fúria do ataque e surpresa tenha pegado os gigantes desguarnecidos, os sobreviventes se recuperaram rapidamente e estavam nos calcanhares de Conan quando ele corria pela arcada oeste, suas longas pernas cobrindo o solo a alta velocidade. Ele sentia-se confiante em sua habilidade para mantê-los à distância o quanto quisesse. Mas essa não era a intenção. O bárbaro queria conduzi-los em uma longa perseguição para dar a Sancha tempo para despertar os Zíngaros e armá-los também. Conforme corria para o pátio além da arcada oeste, Conan praguejou. Aquele pátio era diferente dos outros. Em vez de redondo, era octagonal, e a arcada pela qual entrara era a única entrada ou saída. Ele estava preso. Virando-se, percebeu que o bando todo o seguia. Um grupo aglomerava-se na arcada, e o resto espalhava-se numa longa fileira enquanto se aproximava. Conan os encarou, recuando lentamente em direção à muralha norte. A fileira curvava-se num semicírculo, espalhando-se para cercá-lo. Continuou a se mover para trás, porém, cada vez mais lentamente, observando que seus perseguidores aumentavam o espaço entre si. Eles temiam que ele tentasse escapar pelas pontas, as pontas da crescente, e alongavam sua fileira para evitar que isso ocorresse. Conan os observava calmo, com o estado de alerta de um lobo. Quando atacou, foi com a velocidade devastadora de um trovão, visando diretamente o centro da crescente. O gigante que barrava seu caminho tombou, trespassado ao meio do osso externo. E o pirata já estava fora do círculo que se fechava antes que os gigantes da direita e da esquerda pudessem vir ao auxílio do camarada abatido. O grupo do portão preparou-se para receber seu ataque, mas ele não os atacou. Havia se virado e observava seus perseguidores sem emoção aparente, certamente sem medo. Dessa vez eles não se espalharam numa linha tênue. Tinham aprendido que seria fatal dividir suas forças contra uma encarnação de fúria e perícia como aquela. Juntaram-se numa massa compacta e avançaram contra ele, sem pressa, mantendo a formação. E Conan sabia que se caísse naquela massa de músculos e ossos com garras, só poderia haver um resultado. Se fosse apanhado, estaria ao alcance daquelas garras e à mercê da maior massa corpórea de todos os opositores, diante da qual nem mesmo sua ferocidade primitiva iria prevalecer. Olhou para a muralha ao redor e viu uma projeção em forma de beiral no canto superior do lado oeste. Não sabia o que era, mas deveria servir ao seu propósito. Começou a recuar em direção ao canto, e os gigantes avançaram mais rapidamente. Era evidente que pensaram que eles próprios o estavam conduzindo ao canto, e Conan encontrou tempo para refletir que provavelmente os gigantes o viam como um membro de uma raça mais primitiva, mentalmente inferior. Tanto melhor assim. Nada pode ser mais desastroso do que subestimar seu antagonista. Agora ele estava a poucos metros da muralha, e os gigantes o cercaram rapidamente, evidentemente pensando em acuá-lo no canto antes que percebesse a situação. O grupo no portão havia abandonado seu posto e se apressava para juntar-se aos companheiros. Os gigantes se agacharam parcialmente,
olhos brilhando como fogo dourado do inferno, dentes brancos cintilando, garras erguidas prontas para o ataque. Eles esperavam um movimento brusco e violento por parte de sua presa, mas quando aquilo ocorreu, foram pegos de surpresa. Conan ergueu a espada, deu um passo em direção a eles, depois girou e correu em direção à parede. Com uma rápida torção e um impulso de músculos de aço, saltou no ar e seu braço estendido agarrou a projeção. Instantaneamente houve um ruído de ruptura e o beiral cedeu, precipitando o pirata de volta ao pátio. Ele caiu de costas e, se não fosse o estofo da relva, poderia ter quebrado a coluna, apesar de todos os seus músculos. Recuperando-se como um grande felino, encarou os seus inimigos. A sensação de surpresa desaparecera daqueles olhos. Agora eles flamejavam como uma fogueira azul. Seus cabelos se eriçaram e seus lábios finos soltaram um rugido. Num instante a situação se convertera de um jogo ousado em uma batalha de vida ou morte. E a natureza selvagem de Conan respondeu com toda a fúria de sua selvageria. Imobilizados por um instante pela velocidade do episódio, agora os gigantes tentavam agarrá-lo e jogá-lo ao chão. Nesse instante, porém, um grito rompeu o silêncio. Virando-se, os enormes seres viram uma turma de desqualificados reunindo-se na arcada. Os bocaneiros oscilavam como bêbados e xingavam de forma incoerente. Estavam aturdidos, desconcertados, porém agarrados às suas armas e avançando com uma ferocidade nem um pouco diminuída pelo fato de não compreenderem o que estava acontecendo. E enquanto os seres gigantes observavam a cena, espantados, Conan deu um grito estridente e atacou-os como um trovão laminado. Eles caíram como trigo maduro sob a sua lâmina, e os zíngaros, gritando com uma fúria ainda entorpecida, correram cambaleantes através do pátio e abateram-se sobre seus gigantescos inimigos com um fervor sanguinário. Ainda estavam zonzos. Ao emergirem estonteados de seu estupor, sentiram Sancha sacudindo-os freneticamente e forçando espadas em suas mãos. Ouviram vagamente o seu apelo para tomar alguma atitude. Não compreenderam tudo o que ela dissera, mas a visão de estranhos e de sangue jorrando era suficiente para eles. Num instante, o pátio se transformara num campo de batalha que logo se assemelharia a um matadouro. Os zíngaros oscilavam e cambaleavam sobre os próprios pés, mas brandiam as espadas com eficiência e potência, xingando copiosamente, indiferentes a quaisquer ferimentos, exceto os instantaneamente fatais. Eram em muito maior número que os gigantes, mas estes se provaram fortes antagonistas. Bem mais altos que os seus agressores, os seres promoviam a devastação com garras e dentes, rasgando gargantas de homens, esmagando crânios com golpes de punhos fechados. Envolvidos e cerceados naquele corpo a corpo, os bucaneiros não conseguiam transformar em vantagem sua agilidade superior. Muitos se encontravam entorpecidos demais por seu sono drogado para se esquivarem dos golpes dos oponentes. Eles lutavam com uma ferocidade cega e selvagem, com mais intenção de matar do que de defender. O som das espadas sendo brandidas era como o de cutelos de açougueiros. Os gritos, urros e xingamentos eram chocantes. Encolhida na arcada, Sancha estava aturdida pelo ruído e pela fúria da luta. Tinha a impressão pálida de um caos giratório no qual o aço reluzia e cortava, braços se agitavam, rostos furiosos apareciam e desapareciam, e corpos em luta colidiam, recuperando-se, unidos e misturados numa dança demoníaca da loucura. Alguns detalhes mostravam-se brevemente, como contornos escuros num pano de fundo sangrento. Ela viu um marinheiro zíngaro, cegado por uma aba de escalpo rasgado que caíra sobre seus olhos, firmar-se sobre suas pernas e enterrar sua espada até o cabo num ventre gigante. Ouviu distintamente o bucaneiro rosnar durante o golpe e viu os olhos fulvos da vítima rolarem em súbita agonia.
sangue e vísceras esparramando-se na lâmina cravada em suas entranhas. O gigante moribundo agarrou a lâmina com as mãos nuas, enquanto o marinheiro puxava a espada bruta e cegamente. Em seguida, um braço enorme enlaçou a cabeça do Zíngaro e um joelho negro plantou-se com força cruel no meio de suas costas. A sua cabeça foi torcida para trás num ângulo hediondo, e alguma coisa se partiu com um ruído mais alto que o clangor da luta, como um galho grosso se quebrando. O vencedor atirou o corpo de sua vítima ao chão. Quando fez isso, algo parecido com um raio de luz azul lampejou bem acima de seus ombros, vindo de trás, da direita para a esquerda. Ele cambaleou. A cabeça tombou sobre seu peito, e dali para a terra, de forma horrenda. Sancha sentia-se enjoada. Engasgou e tentou vomitar. Fez força para se virar e fugir do espetáculo, mas suas pernas não funcionavam. Também não conseguia fechar os olhos. Na verdade, abriu-os ainda mais. Revoltada, repugnada, nauseada, ainda assim sentia a tentação terrível da fascinação que sempre experimentava diante da visão do sangue derramado. Mas aquela batalha transcendia tudo o que jamais vira em disputas entre seres humanos, em ataques a portos ou em batalhas marítimas. E então ela avistou Conan. Separado de seus companheiros pela massa de inimigos, Conan havia sido envolvido e arrastado por uma onda gigante de braços e corpos. Eles poderiam tê-lo pisoteado até a morte, mas ele havia trazido junto um deles na queda, e o corpo do gigante protegia o pirata embaixo dele. Eles chutavam e unhavam o báraco e tentavam puxar seu semelhante, que se contorcia. Mas Conan cravara os dentes desesperadamente na sua garganta e agarrava-se tenazmente ao seu escudo moribundo. Uma investida dos Zíngaros dispersou um pouco a aglomeração. Conan jogou de lado o cadáver e se levantou, ameaçador e manchado de sangue. Os gigantes pairavam acima dele como grandes sombras, agarrando e desfechando golpes terríveis no ar. Porém, ele era mais difícil de ser agarrado ou atingido que uma pantera enlouquecida, e a cada virado lampejo de sua lâmina o sangue esguichava. Ele já havia recebido castigo bastante para matar 3 homens normais, mas sua vitalidade de touro permanecia intacta. O grito de guerra de Conan ergueu-se acima do burburinho e da carnificina, e os desnorteados, mas furiosos Zíngaros se reanimaram e redobraram seus ataques, até que o ruído de carnes salgadas e ossos esmagados sob as espadas quase afogou os uivos de dor e de ódio. Os gigantes hesitaram e romperam em fuga para o portão. Sancha gritou ao perceber aquela movimentação e saiu rapidamente do caminho. Eles se congestionaram na estreita arcada, e os Zíngaros espetaram e esfaquearam suas costas tensas com estridentes brados de júbilo. O portão estava em ruínas quando os sobreviventes conseguiram atravessá-lo e se dispersar, cada um por si. A batalha transformou-se numa caçada. Nos pátios gramados, nas brilhantes escadarias, sobre os tetos inclinados das torres fantásticas, até mesmo ao longo das largas paredes revestidas, os gigantes fugiam, pingando em sangue a cada estágio, arrasados por seus inclementes perseguidores, que mais pareciam lobos. Encurralados, alguns deles viraram-se para lutar. Homens morriam, mas o resultado final era quase sempre o mesmo: um corpo gigante mutilado, retorcendo-se na relva ou atirado de parapeitos e tetos de torres em espasmos e contorções. Sancha havia encontrado refúgio no pátio da piscina, onde ficou agachada, tremendo de terror. Lá fora ouviam-se gritos ferozes, pés ressoando na grama, e da arcada emergiu uma figura negra tinta de sangue. Era o gigante com a faixa cravejada de joias na cabeça. Um perseguidor agachado estava logo atrás, e o gigante voltou-se, bem próximo à beira da piscina.
numa atitude extremada. Ele havia apanhado uma espada largada por um marinheiro moribundo e, quando o Zíngaro precipitado investiu, golpeou-o com aquela arma pouco familiar. O bucaneiro tombou com o crânio rachado, mas o golpe fora desfechado de forma tão desastrada que a lâmina se partiu nas mãos do gigante. Ele atirou o punho da espada nas figuras que se aglomeravam na arcada e correu para a piscina, o rosto transformado em uma máscara de ódio convulso. Conan passou pelos homens no portão, e seus pés arrancaram a grama do caminho de sua investida. Porém, o gigante abriu seus grandes braços, e de seus lábios surgiu um grito inumano. O único grito emitido por um gigante durante toda a luta. Ele bradou todo o seu terrível ódio para o céu, e era como uma voz uivando das profundezas. E diante daquele som, os Zíngaros vacilaram, mas Conan não se deteve. Em silêncio e numa postura assassina, avançou contra a figura de ébano postada à beira da piscina. Mas no momento em que a espada gotejante do pirata brilhava em pleno ar, a entidade girou e saltou para o alto. E por um átimo de tempo todos o viram pairando no ar acima da piscina. Em seguida, com um rugido estarrecedor, as águas verdes o envolveram, afundando-o num vulcão verde. Conan conseguiu se deter bem a tempo de não cair na piscina e saltou para trás, agitando seus musculosos braços e empurrando os homens atrás dele. A piscina esverdeada agora parecia um geyser, e seu ruído atingiu um volume ensurdecedor, enquanto uma grande coluna d'água elevava-se cada vez mais alto, com uma grande coroa de espuma florescendo em seu topo. Conan estava conduzindo seus homens para o portão, seguindo-o logo atrás, batendo neles com a chapa da espada. O barulho do jato da água parecia ter roubado as faculdades dos filibusteiros. Vendo Sancha paralisada no lugar, observando o pilar efervescente com os olhos arregalados de terror, Conan chamou sua atenção com um berro que superou o barulho da água e fez com que ela saísse de sua imobilidade. A garota correu em sua direção, braços abertos, e ele a pegou por um braço e arrastou-a para fora do pátio. No pátio, que se abria para o mundo exterior, os sobreviventes haviam se reunido, exaustos, esfarrapados, feridos e sujos de sangue, e quedaram-se olhando sem fala para o grande e instável pilar, que se erguia cada vez mais em direção à abóbada azul. Seu tronco verde estava mesclado de branco. A coroa de espuma era 3 vezes maior que a circunferência da base, embora continuasse a subir em direção ao céu. Naquele momento, a coluna ameaçava explodir e cair numa torrente avassaladora. O olhar de Conan varreu o grupo, que sangrava e suava, e soltou uma praga ao ver apenas alguns deles. Na atenção do momento, agarrou pelo braço um dos corsários e sacudiu-o de forma tão violenta que o ferimento do homem borrifou gotas de sangue em torno deles. Onde está o resto? Gritou no ouvido de sua vítima. Só restaram esses, gritou o outro de volta, acima do rugido do geyser. Os outros foram mortos por aqueles gigantes. Bem, saiam daqui, vociferou Conan, com um empurrão que mandou o homem cambaleante para a arcada externa. Aquela fonte vai explodir a qualquer momento. Vamos todos nos afogar, gemeu um flibusteiro, mancando em direção à arcada. Pior que isso, bradou Conan. Vamos ser transformados em peças de osso petrificado. Saiam daqui, maldição! Ele correu para a arcada externa, um olho na torre verde estridente que pairava terrivelmente acima dele, outro nos lutadores, estonteados pelo massacre sangrento, pela luta e pelo trovejante ruído. Alguns Zíngaros se moviam como homens em transe. Conan apressava-os com um método simples. Agarrava os retardatários pelo cangote e impelia-os violentamente através do portão, acrescentando certo ímpeto com um potente chute no traseiro e exigindo mais pressa com pungentes comentários a respeito dos ancestrais de suas vítimas.
Sancha queria ficar ao seu lado, mas ele afastou-a com braços fortes, xingando intensamente, e acelerou seus movimentos com um tremendo tapa no seu traseiro, que a mandou correndo para o platô. Conan não saiu do portão até ter certeza de que todos os seus homens já haviam deixado o castelo e começado a caminhar pela planície gramada. Depois olhou novamente para a horrível construção inominável. Os zíngaros já tinham atravessado a orla do platô e fugiam pelas encostas. Sancha esperou por ele no cume do primeiro monte, onde Conan parou por um instante para observar de novo o castelo. Era como se uma gigantesca flor de caule verde e coroa branca pairasse acima das torres, enchendo o céu com o seu barulho. E nesse momento, o pilar verde, jade e branco rompeu-se num ruído que parecia o firmamento se rasgando, e muralhas e torres foram tragadas por uma trovejante torrente. Conan agarrou a mão da garota e correu. As encostas subiam e desciam diante dos dois, enquanto atrás soava o ruído de um rio correndo. Um olhar por cima do ombro contraído revelou um vagalhão verde subindo e caindo, varrendo as encostas. A torrente não se espalhava nem se dissipava, como uma serpente gigante. Fluía sobre as depressões e cumes arredondados e mantinha um curso consistente. Ela os estava seguindo. Aquela percepção elevou Conan a um nível mais alto de resistência. Sancha tropeçou e caiu de joelhos, com um gemido de desespero e exaustão. Levantando-a, o pirata jogou-a sobre os ombros fortes e continuou correndo. Seu peito ofegava, seus joelhos tremiam, sua respiração fluía afante através dos dentes. Acelerou o passo. À frente viu os marinheiros avançando arduamente, estimulados pelo terror que os perseguia. O oceano surgiu subitamente em sua visão, e em suas águas flutuava o rastro incólume. Os homens atropelaram-se desordenadamente para entrar nos botes. Sancha caiu no fundo de um deles e lá ficou prostrada, embora o sangue pulsasse em seus ouvidos e o mundo parecesse avermelhado aos seus olhos. Conan assumiu os remos ao lado dos ofegantes marinheiros. Com seus corações prestes a explodir de exaustão, eles remaram até o navio. O rio verde eclodiu através do cinturão das árvores. As árvores tombavam, como se os troncos tivessem sido cortados, e desapareciam conforme afundavam na torrente cor de jade. A maré fluiu até a praia e lambeu o oceano, e as ondas ganharam um tom verde mais profundo e sinistro. Um medo instintivo e irracional mantinha os marinheiros remando, fazendo com que se esforçassem cada vez mais, seus corpos agonizantes e seus cérebros acelerados. Eles não sabiam o que temiam, mas tinham consciência de que, naquela abominável onda verde, havia uma ameaça para o corpo e para a alma. Conan sabia disso e, quando avistou aquela larga torrente deslizar das ondas e fluir através das águas em direção a eles, sem alteração de forma ou direção, invocou sua última reserva de forças, de forma tão feroz que o remo partiu-se em suas mãos. E, finalmente, as proas dos botes chocaram-se contra o madeirame do Wastrel, e os marinheiros subiram pelas correntes cambaleando, deixando as embarcações flutuando à deriva. Sancha subiu apoiada no ombro de Conan, flácida como um cadáver, para ser jogada sem cerimônia sobre o convés pelo báraco antes de assumir o leme, bradando ordens para sua reduzida tripulação. Ao longo do episódio, ele assumira a liderança sem questionamentos, e todos instintivamente o seguiram. Eles cambaleavam como bêbados, manipulando as cordas e polias mecanicamente. A corrente da âncora desamarrada caiu na água. As velas se enfunaram e entumeceram com o vento que aumentava. O Wastrel estremeceu, balançou e singrou majestosamente para o mar. Conan olhou para a praia, com uma língua de chama cor de esmeralda. Uma onda agitava a água inutilmente, à distância de um remo da quilha do Wastrel, e não avançou mais.
Seu olhar seguiu o ininterrupto fluxo verde bruxuleante da ponta daquela língua à praia branca e encosta acima, até que desapareceu na distância azul. Recuperado o fôlego, o barco sorriu para a ofegante tripulação. Sancha estava perto dele, lágrimas histéricas escorrendo pelo rosto. Os calções de Conan eram trapos ensanguentados. Seu cinto e bainha estavam perdidos. Sua espada, em pé no convés ao seu lado, estava dentada e com as crostas de manchas vermelhas. O sangue se emplastava em sua cabeleira negra e metade de uma orelha tinha sido arrancada de sua cabeça. Seus braços, pernas, peito e ombros estavam mordidos e arranhados como que por panteras. Mas ele sorria quando se equilibrou em suas poderosas pernas, manejando o leme numa pura exuberância de poder muscular. E agora? Perguntou Sancha com um fio de voz. A piada dos mares. Conan riu. Uma tripulação irrisória, mastigada e arranhada, quase aos pedaços, mas que consegue manejar o navio. Tripulações sempre podem ser encontradas. Vem aqui, garota, e dê um beijo. Um beijo? Ela gritou histericamente. Você pensa em beijos numa hora dessas? A risada dele soou acima dos baques e estalidos das velas, quando a ergueu do chão com um abraço forte e beijou seus lábios vermelhos com ressoante deleite. Eu penso na vida, vociferou. Os mortos estão mortos. E o que passou, já passou. Eu tenho um navio, uma tripulação valorosa e uma garota com lábios como vinho. E é só isso que eu peço. Lambam suas feridas, seus fanfarrões, e abram um barril de cerveja. Vocês vão trabalhar como jamais trabalharam antes num navio. Dancem e cantem enquanto puderem, seus malditos. Ao diabo com esse mar aberto. Vamos singrar para as águas, onde os portos são gordos e os navios mercantes estão repletos de riquezas. E fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Não esqueça de fazer a inscrição. Se quiser ativar o sininho, você ajuda também. Ou novas histórias chegarão e você vai ser avisado, meu amigo. Por Kron, até a próxima.